Acharam aí João 17:17? Quem achou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. João 17:17. Santifica-os no quê? Na verdade. A tua palavra é o quê? É verdade. Irmãos, eu já preguei essa mensagem aqui, acho que foi o ano passado, no começo do ano, eu não lembro. Mas eu preguei uma mensagem que eu falei a respeito da realidade e a verdade. Não sei se os irmãos há de lembrar. E nós, se sair ali da porta para fora, nós vamos se deparar com uma realidade, né? Acabei de citar aqui, estamos vivendo uma pandemia, uma dificuldade mundial, vamos colocar assim. Não tem, todos foram afetados devido a essa situação. Mas eu comentava nessa mensagem há um tempo atrás, que nós temos que, claro, não tem como fugir da realidade, nós vamos se deparar com a realidade, mas nós temos que viver na verdade. E aqui está falando que nós temos que santificar na verdade, e a verdade, o que é a verdade? A palavra de quem? De Deus. Aí nós vamos pegando os versículos da Bíblia, e vamos meditando, e Deus vai nos abençoando. Se ele falou lá no Salmo 91, que praga nenhuma vai chegar à tenda, à casa, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que é fiel com Deus, a praga vai chegar? Não vai. Porque isso é uma verdade da parte de Deus. Isso aqui nós temos que entender. Claro que nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, viver na palavra, e essa verdade, ela vai se cumprir na minha vida. Não que você vai ser o super-homem, vai sair na rua, e nada vai me pegar. Não, não é nada disso. Mas você tem a convicção, a certeza, peraí, isso que Jesus falou é uma verdade. E ele fala, santifica na verdade, na minha palavra. E vamos ser sinceros, nesses dias de pandemias, de coisas, irmãos, dá até uma coisa ruim na gente, dá ou não dá? Sim ou não? O primeiro conselho, desliga a televisão, ou vai assistir a nossa TV, vai, internet, misericórdia, né? Você abriu, já dá de cara com o bichinho lá, que parece uma mamona lá, o coronavírus lá, né? Ou seja, a coisa vai contaminando a mente das pessoas. Irmãos, eu falo isso daqui, tem muitas pessoas sendo internadas, procurando psicólogos, como é que eu posso trazer aqui? Está com coronavírus, esqueci a palavra aqui, na mente só, psicológico, né? Tem uns que já estão com insuficiência cardíaca, o que é? Preocupação de pegar o vírus. Então, nós temos que se santificar, se apegar na verdade, pessoal, na Bíblia. Nós não temos para onde correr. Eu comentei aqui, até numa mensagem nas redes sociais, irmão, não tem vacina, não tem médico, não tem para onde correr. Nós temos somente o quê? A verdade. Então vamos pegar, olha, é um momento tão bom de nós buscarmos a Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Quer ver? Vai lá no Salmo 73, volta aí um pouquinho, vai lá no Salmo 73, diz assim, 73, 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu quê? Meu coração, minha porção para sempre. 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se apostando se desviam de ti, apostatando, né? Se desviam de ti. 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Isso aqui é o Salmo de Asaf. Depois, se você ler os versículos, do versículo 1 em diante, você vai ver como é bonito esse salmo, mas eu quero pegar esse último versículo aqui. Ele comenta algo muito importante para nós. Ele fala, bom é se aproximar de quem? E você quer um conselho de Asaf, não meu, nesses momentos de crise, de pandemias, dificuldades, se aproxime de quem?
de Deus. Se aproxime da palavra de Deus. Se aproxime daquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai fortalecer o seu coração, que ele falou aqui, que as notícias são ruins, são ou não são? Abala, irmãos. É coisa triste, vamos colocar assim. Mas quando nós se aproximamos de Deus, da palavra, que é a verdade, essa palavra é uma fortaleza para o nosso coração. Eu fico analisando, coitado das pessoas que nesses momentos de dificuldades não tem uma palavra, não tem, essas que até mesmo estão por aí, que não frequentam igreja nenhuma, que não são convertidos. Como que essas pessoas estão vivendo esses momentos de pandemia? Como que elas estão encarando essa situação? Porque, irmãos, eu já vi até pessoas falar, mas por que Deus permite isso, uma situação? Não sei se os irmãos repararam, mas o Brasil parece que está de cabeça para baixo, tá ou não está? Nesses dias aí, que misericórdia, é vírus, aí o vírus política, o negócio está meio virado. Aí já, devido a esse vírus aí, depois lá na frente nós vamos entender que ele vai trazer um benefício, né? No bom sentido aqui, para você entender. Mas aí começaram a achar os hospitais, tudo sucateado, não tem nem UTI, meu Deus do céu. Aí que foram ver que o hospital não tem nem luva, não tem nem máscara, não tem nem álcool para fazer as cirurgias. Então, eu estava observando, a coisa parece que está meio que virando, está revirando tudo, está aparecendo muitas coisas, muitas coisas que estavam em oculto, a política está uma loucura, ninguém se entende, um puxa de lá, outro puxa de cá, mas sabemos que essa guerra, ela é espiritual, irmãos. O missionário tem comentado durante essa semana, é espiritual, e nós vamos vencer, nós vamos passar isso, amém? Nós estamos em Cristo, somos nova criatura, e nós vamos vencer. Quer ver? Vai lá em Daniel, falei que eu não ia demorar muito, e não vou mesmo. Pastor, por que nós temos que passar isso? Jesus deixou uma palavra, eu não vou pegar aqui, mas ele falou lá em João 16, 33, né? É isso? Mas tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa palavra, ela está se cumprindo hoje. Quem está em Jesus, quem está meditando na palavra, fortalecendo o seu coração nas coisas de Deus, está tendo o quê? Paz. Eu sei que é difícil falar com máscara, né? Mas quem está dessa forma, buscando a Deus, está em paz. E aqueles que estão lá no mundo, não literalmente aqueles que estão desviados, que não aceitaram Jesus, mas entenda aqui com o pastor, aqueles que se dizem ser de Deus, mas estão com a cabeça, o pensamento aonde? Lá no mundo, nas coisas do mundo. Muito crente querendo, ai meu Deus, querendo estar bem atualizados, quanto morreu, quanto viveu, quanto isso. Tire a cabeça do mundo. Fica naquilo que Jesus falou ao seu coração, fica na palavra. Ele falou, João 16, 33, em mim vai ter paz. Fica comigo, fica na minha palavra, que você vai ter paz, mesmo diante das dificuldades, que nós vamos ter que passar, irmão. Não tem, olha, eu estava pensando ali agora, esses dias a gente pensa tanto, né? A gente tem tanto tempo para pensar na vida, pensar em tudo, meditar na palavra mais. Irmãos, tem coisa na nossa vida que nós temos que passar. Você já teve que passar por alguma coisa na sua vida que foi necessário? Até um caso de saúde, uma cirurgia. Tem ou não tem? Tem coisas na nossa vida que são necessárias. Até vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que está grávida, tem que fazer uma cesárea, não pode ter normal. Ela sabe que vai chegar a hora dela, vai ou não vai? Ela vai ter que passar por aquilo ali, não tem como, não, tem outro jeito, não tem outro jeito, tem coisas que são necessárias, e vai ter que passar, querendo ou não, e eu meditando nessa situação que nós estamos vivendo, bom, nós vamos ter que passar isso, todo mundo vai ter que passar isso. Agora, nós precisamos passar, e lá na frente, olhar para trás,
e vê, olha, passamos, Deus abençoou. E de manhã eu falei uma coisa muito importante. Irmãos, como Deus está se manifestando na nossa vida em meio a essa crise. De manhã eu falei sobre o caso lá da viúva, né, da Bíblia, lá em 2 Reis 17, onde num momento de dificuldade na vida de Elias, Deus mandou ele ir até Sarepta, a viúva abençoou a vida dele, ele abençoou a vida da viúva em meio a dificuldades. Mas nós precisamos ficar atento ao que Deus está falando para nós nesses dias difíceis. Deus está se manifestando, Deus não se escondeu, Deus está aí para nos abençoar. Achou aí Daniel capítulo 6? Quem achou, diga amém. Capítulo 6, versículo 10. Eu não vou ler toda aqui a passagem, mas nós já conhecemos que Daniel, ele era um homem temente a Deus, um jovem, né? Se destacou aonde ele foi criado ali, um jovem hebreu que foi tirado da sua terra, foi criado ali junto com o rei, fez aquele jejum, não se contaminou com as coisas do rei. Daniel se destacou e o rei colocou ele como chefe, presidente, príncipe ali. E querendo ou não, isso surgiu uma inveja, toda aquela coisa, e aí armaram para Daniel. Nesse tempo aqui já tinha politicagem aqui, que fala vereadores, satrapas, todos os, deputados que tinha aqui, armaram contra Daniel. E no versículo 10, diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava o quê? Fazer. Quando Daniel soube que eles tinham armado contra ele, que tinha feito o decreto, o rei tinha selado, que não podia adorar a Deus, nós vivemos isso aí um pouco tempo atrás, né? Foi feito um decreto que ninguém podia adorar a Deus num período aí de quarentena. Olha só que coincidência. Mas esse decreto impediu você de falar com Deus? Sua oração em casa? Não, irmãos. Você continuou buscando a Deus na sua casa, sente falta, tem pessoas que dependem, né? Tinha muitas pessoas buscando pela família, naquela batalha, e de repente parou tudo. Cortou, a pessoa precisa de uma ajuda, de um obreiro, do pastor para ajudar ela, para orientar, e muitos, infelizmente, não só da nossa igreja, das igrejas, nesse período aí de quarentena, não conseguiram caminhar sozinhos, aí uns se desviam, uns deixam a palavra de lado, mas vamos voltar aqui. Daniel, quando soube da situação que tinham armado contra ele, Daniel foi falar com Deus, foi orar, foi buscar Deus. E eu já até comentei um dia desse aqui, não sei quanto tempo atrás, esse versículo. Irmão, aquilo que acontece à nossa volta, não pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, jamais. Esses dias de dificuldades que estamos passando, não, eu vou continuar a minha comunhão com Deus, isso não vai interferir eu falar com Deus, eu ter o meu momento de comunhão com Deus. E olha só, Daniel sendo esse homem de Deus, né, esse homem que destacou ali, fez o jejum, não se contaminou com as coisas do rei, e mesmo assim armaram contra ele, e conhecemos a história, eu não vou ler, depois você lê na sua casa, mas nos versículos 16 em diante, eles pegaram, Daniel continuou adorando a Deus, pegaram ele falando com Deus, orando, cataram ele e jogaram na onde? Na cova de quem? Mas Daniel não era de Deus? Mas como eu disse aqui, tem situações que nós vamos ter que passar. Mas qual a diferença? Pediu que Daniel fosse jogado na cova, mas Deus impediu, Deus fechou a boca dos leões, não deixou os leões tocar em quem? Daniel. Por isso que eu disse, e repito, nós vamos passar, amém? É necessário, nós temos que passar, nós não somos diferentes de ninguém. A crise não atingiu os crentes, nós somos os primeiros a ser atingidos, né? Que fecharam as nossas congregações e tal, mas a diferença que nós vamos passar com Jesus. Mas foi jogado na cova, pastor. Mas Deus não deixou acontecer nada, Deus não deixou.
Eu comentava de manhã, irmãos, após essa dificuldade que já estamos vencendo, já estamos no final aí praticamente, né? Olha, o que vai ter de pessoas testemunhando, escreve o que eu estou te falando. Pastor, mas teve crente que perdeu o emprego. Calma, Deus vai abrir uma porta maior. Pastor, teve empresários que tiveram prejuízo. Eu preguei de manhã, não vou pregar aqui, eu falei sobre Joel, capítulo 2, do 21 ao 27. Deus vai restituir, amém? Até ela fala, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, tudo o que foi levado, o que perdeu o emprego, pode ter certeza que Deus vai restituir. De manhã eu comentava, até o tempo que nós perdemos, que nós não tivemos para adorar a Deus aqui na igreja, até isso vai ser restituído para nós. Esse tempo que nós passamos sem congregar, vamos colocar assim, porque continuamos ali buscando a Deus. Tudo isso vai ser restituído, pode ter certeza. Agora, nós precisamos permanecer, e a palavra certa aqui seria perseverar. É isso que nós temos que fazer. É a perseverança que tem que estar no nosso coração nesses momentos de dificuldade. Irmão, escreve o que eu estou te falando. Deus vai abençoar tanto a vida dos crentes nesses dias de dificuldade, mas está abençoando, você vai ver. Vai chover de testemunhos aí quando passar tudo isso. O que Deus fez nessa quarentena aí. Vai ter muitos contando derrota aí fora, né? Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, têm paz no coração. Vai enfrentar tudo isso, vai cumprir ali tudo certinho, com as medidas necessárias, vai seguir todos os protocolos ali, e lá na frente ele vai contar, ele vai testemunhar o que Deus está fazendo nessa quarentena. Agora fique atento ao que Deus está falando ao seu coração. De manhã eu comentei um pouquinho sobre 2 Reis, 1 Reis, né? 18, que eu comentei, sobre aquela passagem, onde Elias pediu para o seu moço ir até a banda lá do mar e ver se tinha sinal de chuva, né? Aí ele foi lá, olhou, falou, não tem nada. Ele disse, vai lá 7 vezes e olha. Na última ele foi lá, olhou, voltou, falou, tem uma nuvenzinha lá, mas é do tamanho da mão de um homem. Quem já viu aqui tempo de chuva? Conhece ou não conhece? Você sai ali fora, vê que o céu está todo preto, dando uns relâmpagos, você acha que vai o quê? Quase 100% que vai chover. Aí, não dá nem para reparar, mas deve ter umas nuvenzinhas no céu aí, perdidas aí. Eu olhar e falar, não, isso aí não vai chover nada não, isso aí é normal. E ele vai lá, olha uma pequena nuvem e fala, olha, tem uma nuvenzinha lá. Quando ele fala isso para o profeta, basta, fala para Acabe subir, preparar, vai depressa, porque senão a chuva vai alcançar ele. Mas só aquela nuvenzinha lá vai dar uma tempestade? Vai. Por quê? Porque era o sinal de Deus para o profeta. Ele estava orando para aquilo. Ele foi para o monte orar, colocou a cabeça entre os joelhos. Aí quando o menino voltou e falou, tem uma nuvem, ele falou, esse é o sinal de Deus. E às vezes nós estamos esperando um raio, cair uma coisa. Não, é o sinal de Deus. E Deus tem mostrado esse sinal para muitas pessoas. Quando a pessoa está na fé, está na palavra, está na verdade, essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente. A pessoa olha e fala, basta, Deus vai me abençoar. Deus está comigo. Aí a outro que está fala, mas que nuvem é essa? Isso aí não vai chover. Vai, eu estou orando para isso. E Deus me deu um sinal. Deus me abençoou. Vou ficar firme. Agora, quando a pessoa não está no propósito, não está orando, não está crendo, Deus dá o sinal, vem a nuvem, vem o trovão, vem o raio, e a pessoa continua do mesmo jeito. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra fala, onde eu comecei, João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. E ninguém tira isso, irmãos. Nenhum tipo de pandemia, nenhum tipo de vírus, nunca. Escreve o que eu estou te falando. O povo vai rodar e vai cair aonde? Na palavra. Não tem como, irmãos. Igual eu tenho falado, a situação do Brasil aí está girando, e onde vai ter que cair aqui, Não tem como, irmão. Ou a palavra é mentirosa, não é. A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus é o quê? Verdadeira. Ou vai cumprir isso aqui, ou vai cumprir. Nós não sabemos a hora, se é agora, mas está cumprindo a cada dia. E nós temos que ficar firme, nós temos que crer que o melhor de Deus está por vir.
Pastor, mas quem garante que depois dessa crise não virá uma pior? Mas se nós estamos na palavra, não é o que Jesus falou? Aquele que está em mim tem paz. Não é ter paz, é você estar lá tranquilo, sombra e água fria, mas em meio à dificuldade, vai ter paz. Daniel foi jogado. Imagina se Daniel tivesse murmurado: Deus, olha o que eu ganho, oro 3 vezes ao dia e eu recebo isso, vão me jogar, Deus, o Senhor vai deixar, Deus? Não, ele falou: eu sou de Deus, eu oro, eu busco, se eles vão me jogar, Deus está permitindo que jogue. Mas jogou, mas Deus lá dentro, Deus fez o milagre. Daniel passou, foi necessário, ele teve que passar. Quer ver? Para terminar, 6,18. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, ou seja, ficou perturbado. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou Daniel com voz triste. E Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? 21, né? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus. O que ele fez? Enviou o seu anjo e fechou a boca do quê? Dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Em outras palavras, sou inocente. Daniel viu tudo isso, o anjo de Deus fechando a boca de quem? Dos leões. Daniel viu isso. Agora, se ele não tivesse sido jogado, se ele não tivesse passado por isso, ele não ia ver assim tanta manifestação do poder de Deus. Irmãos, eu falo algo para você aqui como homem de Deus. Nós vamos lá na frente, depois que tudo isso que eu repito vai passar, não se preocupe, nós vamos olhar, irmãos, e nós vamos ver o quanto Deus nos protegeu, o quanto Deus cuidou da nossa família, cuidou da nossa casa, cuidou das finanças. Deus não vai deixar faltar, nem o arroz e o feijão, Deus não vai deixar, pode ter certeza disso. Deus tem usado tantas pessoas para abençoar, ajuda aqui, ajuda lá, eu até tenho comentado, nós estamos ajudando irmãos da igreja, tem irmãos que doaram a cesta básica, que ajudou muitas pessoas. Falei, primeiro vamos cuidar dos nossos, né? Dos membros da igreja. Se tiver algum com dificuldade, chega até nós, estamos ajudando. Sábado mesmo ajudamos uma senhora com a cesta básica, membro aqui da nossa igreja. Não, Deus não vai deixar faltar. Esse momento é o momento de nós, no sentido aqui, de longe, né? Nos abraçarmos espiritualmente e viver ali na palavra, e um ajudando o outro. Vamos passar tudo isso, assim como Daniel passou pela cova, passou, e ele viu o anjo de Deus fechando a boca dos leões, e lá na frente, nós vamos olhar para trás, e vamos ver, que teve um momento que o leão foi assim, foi quase, nossa, eu sempre comento aqui, num dia nós vamos ver lá no céu um telão, vai ter lá, toda a nossa vida lá vai passar lá. Olha aqui, onde o diabo investiu contra a sua vida aqui, como o próprio Jesus não falou para Pedro, que Satanás pediu a vida dele para se ir andar como? Trigo. Isso no mundo espiritual, mas Jesus foi lá e intercedeu por ele. Irmão, nós vamos ver situações onde nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal chegou até a nossa vida. Vamos crer na palavra, vamos ficar com aquilo que Deus fala ao nosso coração. E pessoas às vezes podem até zombar nesses momentos de dificuldades. Mas e coisa e tal coisa. Fica com Jesus, fica na palavra. Olha só, o porquê de tudo isso, que Deus permitiu Daniel ser jogado. Olha o 26, versículo 26 para nós orarmos. Da minha parte, o rei falando, é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até
o fim. Vamos ler o 27 também. Ele livra e salva e opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vou ler o 28 também. E este Daniel, pois prosperou o reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Irmãos, essa dificuldade, pandemia, seja lá o que for, esse mal que assola o mundo, isso tem um propósito também. Tudo isso vai passar e eu creio que muitas pessoas vão se curvar diante de Deus. Muitas pessoas vão usar da nossa vida, da sua vida, do seu testemunho, vai falar, olha, eu quero servir o Deus da Maria, eu quero servir o Deus do João, eu quero servir esse Deus, mas nós temos que vencer, nós temos que passar por isso. Tudo isso aconteceu, o rei acreditou, depois que ele viu que Daniel tinha passado pela cova e os leões não tinham tocado nele. Aí o rei falou, olha, a partir de hoje eu vou fazer um outro decreto aqui, que todo mundo vai servir esse Deus de Daniel. Hoje não se pode fazer isso através de um documento, porque o país é laico, cada um tem o direito de servir o que quer, né? Mas as pessoas mesmo vão entender, vão tomar uma decisão, eu quero servir esse Deus que você serve. Agora eu entendi que esse Deus faz milagres, maravilhas no céu e na terra. Esse Deus livrou Daniel, esse Deus vai livrar você, vai livrar eu, vai livrar todos nós de qualquer mal que seja. Agora, aonde nós começamos, em João 17, santifica na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós só temos uma verdade nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, que é a palavra de Deus, a única. Passou disso, esquece, irmãos. A única verdade que nós temos é o que a palavra fala ao nosso respeito. Amém?